25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E aqui no Brasil é comemorado o Dia Nacional de Teresa de Benguela. Como é que surgiram essas datas? Em 25 de julho de 92, reuniram-se em Santo Domingos, República Dominicana, várias mulheres no primeiro encontro de mulheres negras latino-americanas e caribenha. O objetivo era propor a união entre as mulheres negras latino-americanas e caribenha e de todo o mundo, visando combater o preconceito, o racismo, o sexismo e todas as formas correlatas. Aconteceu esse primeiro encontro, depois vieram outros, mas no mesmo ano de 1992, a Organização das Nações Unidas reconheceu a data do 25 de julho como Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Qual a vantagem desse reconhecimento internacional? A vantagem é que a própria ONU cria estruturas para auxiliar o combate ao preconceito, ao racismo, ao sexismo, cujas mulheres negras são uma das principais vítimas. E no Brasil, o dia 25 de julho ficou reconhecido como o Dia de Teresa de Benguela. Essa data foi estabelecida pela Lei 12.987 de 2014. Então, Teresa de Benguela, nós vamos conhecê-la, né, através de uma biografia que eu vou apresentar a vocês. Mas primeiro a gente apresenta aqui uma representação de Teresa de Benguela. Por que eu falo uma representação? Porque ela foi descrita através dos seus traços, da sua origem, mas ainda tem muita incerteza acerca, né, da pessoa de Teresa de Benguela, da sua fisionomia. Isso não quer dizer que ela não tenha existido, porque a documentação é farta em mostrar a existência de Teresa de Benguela. É o que nós vamos fazer agora, a partir dessa biografia, dessa bibliografia, que já usei várias vezes aqui no nosso canal, que se trata da Enciclopédia Negra, organizada por Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano e Lilian Moritz Schwartz. Então, aqui nós temos a biografia de várias personalidades negras, muitas delas desconhecidas, né, de nós brasileiros, porque durante muito tempo essa matéria não era ensinada nos livros escolares, nem do ensino fundamental, nem do ensino médio, nem do ensino superior. Só com a Lei 10.639 de 2003 é que passou a ser obrigatório o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira nas escolas brasileiras de primeiro, segundo e terceiro graus. Mesmo assim, ainda há muito por fazer. Então, Teresa de Benguela, século XVIII, Mato Grosso. Depois das guerreiras dos Mocambos de Palmares, do século XVII, a liderança feminina mais conhecida dos quilombos coloniais no Brasil foi Teresa de Benguela, a Rainha Teresa do
Quaritere. Sabemos, porém, muito pouco sobre ela. Africana, escravizada. Talvez tenha chegado às áreas da mineração por volta de 1730. Havia denúncias de que africanos recém-desembarcados nos portos de Belém e São Luís eram clandestinamente revendidos e transportados para a capitania do Mato Grosso. Seriam eles tanto africanos ocidentais, muitos da Alta Guiné, quanto os centro-africanos, entre os quais aqueles embarcados ao sul de Angola via Porto de Benguela. Por isso que ela ficou conhecida como Teresa de Benguela, porque ela teria sido embarcada no Porto de Benguela, em Angola. Em meados do século XVIII, mais exatamente em 1748, já há registro de quilombos do Quaritere. Ele foi crescendo de tamanho e em população e formou mais de um núcleo, atraindo as expedições punitivas das autoridades coloniais. Visto como ameaça, era atacado, mas ressurgia. Em 1770, porém, ocorreu uma grande expedição punitiva e o Quaritere foi considerado extinto. Segundo memórias do bandeirante Felipe José Nogueira Coelho, um grande quilombo teria surgido no Mato Grosso na primeira metade do século XVIII, sendo destruído em 1770, quando acabaram capturados, entre homens, mulheres e crianças, mais de 100 quilombolas, 30 dos quais eram índios. Descrições minuciosas acerca da estrutura e organização do quilombo do Quaritere revelariam a figura de Teresa. Nesse quilombo já existira um rei que havia morrido e quem então governara era a rainha viúva Teresa. Detalhes sobre o tal reinado mencionam um parlamento em que presidia o capitão-mor José Carvalho, ou José Cavalo, e era conselheiro da rainha um José Piolho. Aliás, tal quilombo seria também chamado de Quilombo do Piolho, talvez sugerindo que houvesse mais de um mocambo e diversas estruturas de poder, economia e de produção militar, todas conectadas. Imagens e realezas, homens e mulheres, comandando quilombos não são incomuns nas extensas documentação colonial. Sobre a rainha Teresa, os relatos dizem que, com o ataque em 1770, ela havia sido capturada e se suicidara na prisão. Restaram também as descrições da natureza do seu poder. Ela mandava enforcar e quebrar as pernas e, sobretudo, enterrar vivos os que pretendiam vir por seus senhores. Cuidava muito na agricultura dos mantimentos. Sem necessariamente mencionar Teresa e seu amigo e seu antigo reinado, o bandeirante Francisco Pedro de Melo disse que o quilombo do Quaritere, atacado e destruído, havera 25 anos, resistira, tendo vários escravizados permanecidos escondidos nas suas vizinhanças. Assim, novamente, aquilombados morreram, uns de velhice e outros às mãos dos gentios cabixis com que tinham continuado a guerra, a fim de lhes furtarem as mulheres, das quais houveram os filhos caborés.
Caborés aqui seria mestiço entre negro e indígena. A novidade dos remanescentes dos quilombolas do Quariterê era a sua reinvenção étnica junto a grupos indígenas do Mato Grosso colonial. Os sobreviventes do reino de Teresa de Benguela eram regentes, padres, médicos, pais e avós do pequeno povo que formava o atual quilombo. No fim do século XVIII, ressurgira com vigor e originalidade esse quilombo constituído por uma população de africanos mais velhos e indígenas mais jovens. Eram inclusive os africanos, seus antigos moradores, que ensinavam aos indígenas as palavras em português e algo do catolicismo. Então, esse texto foi organizado pelo Flávio dos Santos Gomes, Luiz Arrios, Rich, Volpato e Maria de Lourdes Bandeira, ou melhor, as fontes para a construção desse texto. Então, nós vemos aqui nesse relato que o que nós sabemos sobre Teresa de Benguela e do Quilombo foi a partir dos bandeirantes, dos destruidores do Quilombo. Então, nós temos que ter a ciência de muita coisa não ter sido revelada, né? Então, nós temos que seguir as pistas deixadas pelos destruidores dos quilombos. Então, nós temos que pensar nos silêncios que essas fontes nos apresentam, porque o dominador muitas vezes vai contar a partir da sua ótica, a partir da sua perspectiva. Dificilmente ele vai querer dizer que ele foi derrotado em algum momento. Então, quando eles dizem que o quilombo foi destruído, mas ele não foi totalmente destruído, porque posteriormente ele se reorganizou, né, com os descendentes daqueles que haviam morrido no primeiro, no segundo embate. Então, o texto traz aqui também que no quilombo a existência de grupos étnicos diferentes, tanto de África quanto da população originária, dos indígenas. Então, nós dizemos que o quilombo era realmente um lugar onde haviam grupos étnicos diferenciados, mas que isso não impedia a união deles contra o sistema escravocrata. Então, Teresa de Benguela não foi a única mulher quilombola, líder, até porque de algumas regiões da África foram trazidas mulheres guerreiras, como a Cotirene, como Dandara e tantas outras, que até muito pouco tempo atrás a historiografia silenciava-se. Então, o dia 25 de julho ficou registrado ou reconhecido no Brasil como o Dia da Mulher Negra, Dia Nacional de Teresa de Benguela. E, num sentido maior, reconhecido pela ONU, dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, mostrando que as mulheres, sobretudo as mulheres negras, nunca foram sexo frágil, como durante muito tempo apregou-se na historiografia, sobretudo ocidental, masculina e machista. Salve Teresa de Benguela e todas as mulheres, todas as tias,
todas as Nizingas, todas as Teresas de Benguela, todas as Acotirenes, todas as Dandaras. Africanidades conectadas no dia 25 de julho, Dia Nacional de Teresa de Benguela.